Estamos para começar, aguardando aí a todos que vão chegando. Queremos lembrar a todos que estamos no ambiente espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor, esta casa de amor que nos acolhe, na presença desses bons espíritos que aqui estão conosco nesta noite, para juntos estudarmos o Evangelho de Jesus. Estaremos todos nesta noite sentindo-se envolvidos por nosso Pai. Vamos todos nos preparando, orando, para que sintonizemos o mais alto, os bons espíritos, para que a mensagem possa ser compreensível a todos nós. Então, já deu o horário. Então nós vamos agora orarmos a Deus, Deus que é nosso Pai, que é nosso Criador, que nos ama, para que possamos nesta noite juntos refletirmos sobre a mensagem de Jesus, para que ela possa nos modificar, nos tornando melhores, mais fortes e animados no bem. Obrigada, Senhor, por este momento, onde os bons espíritos aqui estão conosco, nos fortalecendo, nos animando para a caminhada da vida. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. É um prazer encontrá-la aqui conosco. Então, o nosso estudo da noite é o capítulo 10, Perdoar para que Deus vos perdoe. E a mensagem que nós temos aqui do Evangelho é a seguinte: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes a esses homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Olha que mensagem que está aí em Mateus. Interessante. Será que Deus precisa que nós perdoemos o outro para Ele nos perdoar? Né? Que Deus é esse? Que Ele é amor, como disse-nos João, evangelista. Que Ele é Pai, como nos disse Jesus. Então é uma troca? Não, Deus não tem esta pretensão conosco, com as suas criaturas, realizarmos barganhas. É que quando eu me coloco no lugar do outro e vejo que o outro pode errar, como eu também erro, e que por dificuldades aquela pessoa cometeu aquele ato imprudente, mal analisado, que gerou toda uma situação constrangedora. Mas, ao me colocar no lugar do outro, eu também estou dando a mim a condição de fazer o mesmo. E que nós vamos fazer, é óbvio. Não é verdade, Lívia, Osvaldo, boa noite? É óbvio. Por que é óbvio? Porque nós estamos ainda aprendendo.
Nós ainda estamos tateando como viver bem, como viver em harmonia. Não é Jaimon? Desculpa a falar o seu nome assim. Boa noite. Então nós estamos aprendendo a nos relacionar, a lidar com o outro e às vezes erramos a mão. Às vezes a gente não sabe se conduzir bem. Agora, na medida que eu vou perdoar, Deus vai me perdoar? Deus não precisa disso. Deus não é um ser que fica pesando os nossos atos. Não. É que se eu desenvolvo esta prática do perdão, eu vou me inteirando das leis divinas. E quando eu me inteiro, quando eu vivo essas leis, né, Regina, boa noite, eu vou me comunicando, me sintonizando com Deus. Eu vou me envolvendo nas suas leis e vou automaticamente ficando mais em paz, em serenidade e em tranquilidade. Então, por isso que é importante o perdão. Não é para o outro o perdão. O perdão é para nós. Para que nós tenhamos o quê? Um deslocamento daquele que nos fez o mal. Porque se eu perdoo, eu me equilibro, eu me acereno. E aí, eu não estou vinculada mais àquela pessoa que cometeu o erro. Seja por dificuldade ou seja de propósito. E nós também podemos dizer para a pessoa que errou, né? É a tal da comunicação não violenta que agora o pessoal está fazendo tanta divulgação. É discutir a situação. Fulano, por que você fez isso? Qual era o seu desejo? Qual era a sua meta ao agir daquela forma? Você não ponderou? Aí a pessoa vai dizer. E aí você vai trabalhar isso com ela. Mas aí quando você já está nessa condição, é que aquela situação ela não te incomoda mais. Ela não mexe mais com você. Porque você está o quê? Mais pacificado. Aquilo lá não vai te desequilibrar, né? Mas o perdoar, ele tem que ser nobre. Ele tem que ser generoso. Ele não pode ser da forma que muitas vezes a gente faz. Ah, eu vou perdoar, mas ele vai se ver com Deus. Eu vou perdoar, mas ele vai pagar na outra vida. Ele vai pagar depois dessa. Quer dizer, eu já estou mentalizando o retorno. E é natural, gente. A lei de causa e efeito, ela é natural. Eu ajo e tem consequências em cima do meu ato. Então, aquela pessoa, por si só, já tem um sentimento do erro. Por si só, ela já carrega um peso. Então, a gente tem que ser generoso quando a gente esquece. A gente tem que pensar assim, puxa, eu não gostaria que a pessoa fizesse isso comigo? Que não revivesse muito o meu erro? Que não ficasse ali falando toda hora, olha, eu esqueci, viu? Mas você fez aquilo, olha, mas eu esqueci. Será? Porque a gente faz assim, principalmente no lar. Olha, eu te perdoo, viu? Oi, Isaura, tudo bem? Eu te perdoo, mas você fez aquilo, não volte a acontecer. Nós voltamos, humilhamos, colocamos a pessoa numa situação muito delicada. Quanto não chegamos
no meio doméstico e falamos para os filhos, para o pai, a mãe daquela pessoa, se é o nosso companheiro ou companheira. Olha, a pessoa fez isso. Ela agiu dessa forma. Você viu? Mas eu a perdoei. E perdoar é esquecer. Esquecer não quer dizer que nunca mais você vai lembrar. Mas você vai por lá num cantinho, um cantinho. Por quê? Porque a vida vai te dando outras oportunidades e aquilo vai cair, né, no esquecimento, num lugarzinho bem escuro. Eu tenho um caso, eu não sei se eu já relatei para vocês, de um confrade espírita. Ele morava numa pequena cidade e ele era muito ativo na doutrina. Ele e a sua esposa. A sua esposa, infelizmente, se envolveu com alguém de fora e resolveu, num ímpeto de paixão, ir embora. E ele, o esposo, tinha 3 crianças pequenas. Ele, diante daquela situação, de uma hora para outra a esposa ir embora, resolve mudar-se de cidade. Cidade pequena, todo mundo sabia. E vai dizer para os seus filhos que a mãe havia ido viajar. Aí ele muda-se para uma outra cidade, começa a sua vida tanto profissional como espírita em outro local. Passou-se o tempo, porque tudo tem um começo, meio e fim. Esta esposa, agora ex, liga para ele, dizendo que realmente não tinha sido boa a sua ação, que a opção, a escolha que ela fizera. Olha o que ele fez. É diferente, né? A informação que eu vou dar agora. Que nós faríamos? Nós brigaríamos, nós ofenderíamos, nós pediríamos para não ligar mais, nós falaríamos que as crianças não vão ter contato com ela. Não faríamos isso? Ele pega, vai recebê-la na rodoviária, a encontra, a abraça, não pergunta nada a ela, leva-a para sua casa e, ao abrir a porta da sua casa, ele diz aos filhos: a sua mãe retornou da viagem. E seguiram a vida. Entendeu a ideia do perdão? Esta alma entendeu. Ela realmente compreendeu a proposta do que é esquecimento, do que é empatia. Tal como Jesus nos orienta. Só para fecharmos, né? E aí tem uma outra forma de perdoar, que é aquela que é mais pro nosso orgulho, né? Olha, eu te perdoei, viu? Aí a gente fala para todo mundo. Retomando, tem uma passagem de Jesus que ele diz assim: não julgueis para não serdes julgados. E é isto que nós, todos os dias, todas as horas fazemos. Nós julgamos. É uma pessoa que fala uma coisa para nós, uma ação. É uma situação que a gente é um membro, só é uma pessoa distante, nós só estamos vendo a situação, né? E a gente julga aquela situação. É um parente nosso, é alguém da nossa casa que a gente julga. Agora, na medida que nós julgamos, na medida que nós expressamos a sentença em relação àquela situação, as pessoas vão nos observar. As pessoas vão ver como nós estamos encarando aquela situação.
E quando nós errarmos, o que elas falarão? Olha aí, aquele que é o santo, aquele que não erra, errou. Agora, se a gente tiver misericórdia, entendimento, aceitação pelo erro do outro, entender que nós poderíamos fazer até pior, iremos, na hora de errarmos, receber condescendência. Olha que lindo, né? As pessoas verão assim: olha, a pessoa errou, mas olha aí, fez tanto bem, fez tudo aquilo, olha que lindo, né? E aí, Jesus, para explicar um pouco dessa situação, ele vai contar uma história, porque Jesus é o mestre e sempre está nos ensinando. E ele vai contar a história da mulher que foi pega em adultério. Olha que interessante, né? E na lei mosaica, e mesmo nós aqui hoje ainda somos um pouco a favor da lei mosaica, que é dente por dente, né? E olho por olho. Dizia assim, que toda mulher pega em adultério, boa noite Danila, Priscila, deveria ser apedrejada, como há esta mesma situação em alguns países ali do Oriente Médio. E aí Jesus já era conhecido pelos doutores da lei, pelos fariseus, que eram ali, os doutores da lei eram os estudiosos, os fariseus eram uma seita do judaísmo. Boa noite, tudo bem, Arnaldo? Seja bem-vindo. E aí, todo mundo já conhecia um pouco da mensagem de Jesus, que era de amor, de fraternidade, de perdão, mas a lei era a lei. Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam colocar Jesus numa situação. Se ele dissesse para não apedrejar, ele estava vindo contra a lei mosaica. Se ele falasse, apedreja, ele estava indo contra a mensagem que ele era portador. Mas Jesus era sábio. Jesus era um espírito velho, um espírito que já estava com o Pai, já entendia as leis divinas e compreendia a nossa imaturidade. Então Jesus está agachado, que era comum nos mestres, aqueles que ensinavam, e ele escrevia. Então a gente entende nessa passagem que Jesus teve acesso à escrita, o que era muito incomum naquela época, para a faixa social e econômica dele. E Jesus está lá, chegam com a mulher. Eu penso aqui hoje, né? Como as pessoas falam, né? Ó, fulano fez isso. No trabalho a gente vive isso, no ambiente profissional, no ambiente doméstico, não é? No ambiente social. Olha, fulano fez isso. E todo mundo quer saber o que você vai fazer, não é? Pai, a mãe, o filho, o chefe, o subordinado. E aí, olha, interessante Jesus. Ele pega, né, olha, né, porque formou aquela rodinha dos interessados para saber, e Jesus diz algo importante: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha que fala. Ele não foi contra nem favor, mas ele disse assim: quem de vocês não errou? Olha a pergunta que ele faz a nós. Quem de vocês já não fez algo pior? Agora, se vocês não fizeram nada disso, atire a primeira pedra. E olha aqui, e voltou a escrever. Quer dizer assim, ele não ficou desafiando, ele ficou aguardando a reflexão que cada um
iria fazer. Até porque, se houve a mulher adúltera, houve o homem também. Teve um homem que a assediou, teve um homem que a envolveu. Oi, Eliana, boa noite. Houve um homem que a envolveu. Houve uma situação social que a levou a isso, por conta da desvalorização da mulher naquela sociedade, porque o homem poderia ter várias mulheres, mas a mulher não poderia. E a mulher, ela era tratada nessa sociedade menos que o animal, porque o animal era algo valioso para o proprietário. Criança, velho e mulher não tinham valor naquela sociedade. Percebem? Enfim, então Jesus está com esta fala colocando todos em reflexão. E olha que interessante, ele observa que vai saindo um a um, começando pelos mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos têm mais experiência, mais erros, mais dificuldades. Oi, Adriane, tudo bem? Mais, tempo de caminhada. Então, eles vão embora, todos acabrunhados, todos, com uma mensagem dentro de si, assim: você está olhando a outra, você está olhando aquela mulher, e você? E aí, os mais novos foram embora por último. Acabou que ficou Jesus e a mulher. E Jesus, para ensinar, porque ele está contando para ensinar. Mulher, mulher, onde estão os que te acusavam? Onde estão os que te julgavam? Ele está ali perguntando a ela. Então ele está perguntando também para nós ao longo de milênios. Onde estão? Será que nós não estamos sendo os acusadores? Será que nós não estamos sendo julgadores? Aí ele também arremata: ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. Quem tinha autoridade moral naquele momento? Só aqueles que nunca tinham pecado, que é algo que é inexistente nesse mundo. Olha o que ele vai dizer, o mestre, aquele que não tinha erros, aquele que vivia uma vida de predicados, de qualidade. Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Quer dizer, quem sou eu para te julgar? Mesmo Jesus. E isto que é lindo, quando analisamos a presença de Jesus aqui na nossa vida, quando ele esteve aqui conosco. Em momento algum ele vem e nos aponta os erros. Em momento algum ele diz como devamos, errar menos. Não. Ele traz a mensagem, ele é a mensagem. E cada um, no seu tempo, vai captando a mensagem, vai fazendo uma análise da sua vida com a mensagem na qual ele era portador. E entendendo que somente Deus é o nosso Pai, é o Senhor absoluto. Nem ele, que era o Espírito puro, não se pôs nesta situação de julgador, porque ele, como o Espírito que caminhou por
por toda a evolução para chegar na condição que ele está agora. Ele sabia que não é uma tarefa fácil. E ele sabia, como alguém que fez toda esse desenvolvimento, né? Que é erro acima de erro, mesmo querendo acertar. Como diz Paulo: o bem que quero não faço, o mal que não quero eu faço. Porque é uma luta, é uma luta interior. Respondendo a nossa Jusailmon Silva, está em João capítulo 8, versículo 3 a 11. Então, Eliana está dizendo aqui que ela vive se julgando. É verdade, isso é importante. Ela lembrou algo muito importante para nós. Gente, nós temos que nos avaliar. Nós temos que pensar se as nossas atitudes elas estão sendo boas, ruins, más. Nós temos. Esse é um dever nosso para podermos consertar, para podermos recomeçar, reajustar, né? Como ele diz lá, não peques mais. Olha, tudo bem, você errou, mas não erre mais. Ele não disse, tá bom, tá absolvida e fique à vontade. Não, quer dizer, ninguém te julgou, mas o seu erro é seu erro. Então você tem que avaliá-lo e mudá-lo, né? Então é por isso que nós temos que ter uma preocupação muito grande diariamente em nossa existência. Como eu estou pensando, o que eu estou pensando, como eu estou agindo, né? Como o outro me vê, para que eu vá podendo tangenciar, melhorar, né, as minhas ações. Então, nós tínhamos que falar do perdão, algo que todo mundo aqui faz, menos eu, né? E para que possamos aí cada vez mais ir nos melhorando. Hoje nós temos a aguinha, quem quiser colocar. Vamos fazer a oração, lembrando que a água é para aqueles que estão bem necessitados, né? Porque será aí um remédio espiritual que vão colocar, e se a pessoa não tiver necessitado, né? É um desperdício, né? Podendo atender a outras criaturas, tá bom? Um gasto dos bons espíritos. Então vamos lá pedir a Deus, que é o Senhor da vida, que nos abençoe, que nos fortaleça para a vida diária, para os problemas que trazemos dentro de nós, para as limitações que temos, que possamos, Senhor, superá-las, que o Teu Evangelho, Senhor, aclare os nossos caminhos, que possamos, Senhor, sempre termos luzes na nossa caminhada. Abençoe, Senhor, a nossa família, para que ela se sinta sempre integrada contigo. Abençoe a nossa água, Senhor, para que tenha o remédio importante para a nossa recuperação. Que o Evangelho, Senhor, nos traga vida nova, esperança nova e, acima de tudo, Senhor, entendimento para bem viver. Obrigada, Senhor, hoje e por todo sempre. Amigos, imagina, Jusa, vou falar Jusa, fica mais fácil, não tem problema, estamos todos aprendendo. Amanhã teremos o Evangelho no Lar, o Evangelho de Luz, né? Nós tivemos um problema aqui com a internet, na nossa residência, acho que quem não tem, né? E agora já retomamos. Amanhã é aquele parte 2, né?
Nossos filhos são espíritos, né? Um assunto muito interessante. E estaremos aqui às 9 horas da manhã, conversando, trocando ideias, aprendendo juntas. Fiquem com Deus, uma boa noite, viu? Foi muito bom estarmos todos juntos nesse momento de encontro com Jesus. Abraços!